Oi, amigos! Estou acostumada a fazer vídeos dando dicas do que fazer na prática da advocacia previdenciária e eu, com a minha experiência de professora, elenquei aí algumas coisas comuns que os advogados fazem e que não devem ser feitas para que você tenha sucesso, ou seja, deixar de fazer para que tenha sucesso, tá? A primeira delas é nunca ajuize uma ação sem ter acesso ao processo administrativo. É bem verdade que nos benefícios por incapacidade não há um processo administrativo, por assim dizer. Existem telas do sistema, né, que são geradas e que podem até ser requeridas, mas elas não são fundamentais para ajuizar uma ação quando não reconhecida a incapacidade para o labor. É possível até ajuizar sem essas telas mesmo, bastando que tenha a documentação do segurado e que tenha um documento pós-perícia médica, um relatório médico expedido após a perícia médica para ir pleitear até uma tutela de urgência. Esse é o primeiro caso. Mas nos demais casos, o processo administrativo é fundamental. Só aquele indeferimento, ele não é suficiente para você saber como se deu aquela análise daquele processo administrativo, daqueles documentos juntados com o inicial. E também, se o cliente vem já com indeferimento, você não sabe se aquilo, que as provas juntadas no requerimento são suficientes à prova do alegado, se ele deveria ter juntado novos documentos, tá? Porque dentro desse processo administrativo você vai conseguir analisar o que é que não foi considerado, o que foi que o servidor emitiu exigência, por qual motivo, então você vai ter uma noção do que aconteceu ali, assim como no processo judicial tem são atos concatenados, você vai entender o que aconteceu. E também é bem verdade que no âmbito do juizado, está previsto na lei do GF que o INSS tem obrigação, ou seja, que a Fazenda Pública tem obrigação de juntar o procedimento aí, mas você deve se adiantar e você mesmo já ter acesso ao processo administrativo até para saber qual estratégia adotar, se foi devidamente instruído, enfim, tá? A primeira coisa, não faça isso, não fique sem extrair então o processo administrativo. A segunda coisa, que na verdade ela depois irradia para a terceira coisa. Não ajuize um processo, uma ação judicial, sem conhecer profundamente o que vai ser pleiteado, tá? Acontece muito de advogado, eu pego, tá? Esse tipo de pergunta. O advogado entrou com uma ação porque chegou com indeferimento o cliente, e é simples, é só, ele tem capacidade, a documentação dele tem capacidade ele não tem capacidade para atividade habitual, os documentos médicos dizem, mas o INSS negou um benefício, então é só ajuização. Mas aí vem o INSS na contestação e alega que não há qualidade de segurado, alega que o motivo do indeferimento foi ausência de qualidade de segurado, ausência de carência, e o advogado, por não conhecer profundamente os institutos ali envolvidos, ele acaba por ajuizar uma ação e depois fica completamente perdido. Eu tenho perguntas desse tipo todos os dias. Ou então, depois da sentença, e ele nem sabia qual tese se aplicava no tribunal. E então, amigos, tem que saber, conhecer profundamente o direito para você lembrar, porque o que está em jogo é o direito sagrado do segurado que confiou em você. E eu sei que isso não é feito por má fé, mas é feito por às vezes uma falta de reflexão da importância daquilo que está sendo feito, né? Vai decidir a vida do cliente. E o terceiro ponto que eu queria chamar a tua atenção tem a ver com o segundo, que é usar modelos indiscriminadamente. Então, às vezes não conhece o direito, pega um modelo e indiscriminadamente ajuiza uma ação e a partir daí tem um monte de problemas que pode ocorrer. O modelo, ele é ótimo, todos nós temos bancos de modelo, mas o modelo deve ser usado com muita cautela, com muita coerência, com muita sabedoria. Por isso, quando alguém me pede modelo, eu tento responder com educação, mas eu nem gosto desse tipo de pedido, porque eu vejo ali, primeiro, que modelo tem no Google. Basta que você adeque com cautela, com correção, olhando se ele está de acordo com a última legislação, olhando se está de acordo com o último entendimento do tribunal lá que você vai advogar, e então fazer uma coisa bem feita, né? Mas você não tem experiência nenhuma, mas é possível que você estude especificamente para aquele caso, fique craque nele e então possa fazer um processo judicial com calma, com cautela, bem feito, com um modelo sim, mais adaptado
adaptado para o caso concreto, adaptado para a legislação vigente, conferindo se a jurisprudência é aquela mesma ainda, se não houve alteração. Então é isso, tá bom? E o último erro é o segurado que não, ao fazer o requerimento do benefício, ele não sabe o que é reafirmar a DER, no caso das aposentadorias, e ele não pede reafirmação da DER, não sabe da importância disso. Reafirmar a DER é pedir para que a data da entrada do requerimento seja fixada em data posterior ao requerimento administrativo. Isso está lá no artigo 690 da IN 77, ou seja, imagina nessa época de transição em que nós temos várias regras transitórias, regras definitivas, que para serem aplicados ao caso concreto, faça um requerimento. Está demorando a análise do requerimento e no meio desse curso, desse requerimento, o cliente, o segurado, faça jus a uma outra aposentadoria melhor. Ele atinge lá os pontos para uma aposentadoria melhor, o tempo de contribuição vai dar direito a um benefício melhor em termos de valor e então, quando você requer a reafirmação da DER, isso é então feito no processo administrativo, o servidor muda, altera com a autorização do segurado, a data da entrada do requerimento muda para momento posterior, no qual então vai começar ali a data do início do pagamento, a data do início do benefício, enfim, tá bom? Então é um momento onde vai começar a receber. E isso também na via judicial. Você ajuiza uma ação, demora muito tramitando e você fez um pedido de reafirmação da DER, é pacífico hoje, que até na segunda instância é possível ser reconhecido aí uma reafirmação, ou seja, no curso de uma ação judicial, você fez um pedido para um benefício, mas ele adquiriu, aí ele implementou os requisitos para um outro, é possível que no curso de uma ação judicial seja concedido sem um prévio requerimento administrativo, porque o segurado já está ali litigando e ele atingiu os requisitos para um outro benefício, tá bom? Isso é pacífico na jurisprudência também. Então, são dicas de que não se deve fazer, né? O que deve estar atento, não é por má fé, mas é muitas vezes por falta de experiência ou mesmo falta de refletir, tá bom? Se você tem mais alguma dica do que não deve ser feito, me ajuda comentando aqui embaixo, compartilhando com um amigo teu para que ele também nos ajude, tá? Um abraço para você e a gente vai se falando.